Olá, eu sou o Renato Musa e você está no Curadoria IUST. Aqui hoje com mais um Educação em Liberdade, esse programa que é o encontro das águas entre a cultura e a educação. Antes da gente começar, queria fazer aquele chamamento tradicional, a inscrição no site, no nosso canal do YouTube. Você que está assistindo aqui pelo YouTube diretamente pode se inscrever aí e apertar o sininho para acompanhar nossa programação. Se você estiver assistindo a gente pelo Cidade On, dá uma passadinha no mouse aí por cima que também aparece a opção de você se inscrever. Inscreva-se no nosso canal para apoiar o Instituto, a nossa programação, e acompanhar a programação, que além da Educação em Liberdade, tem o Diários na Casa do Sol, às segundas-feiras, o Tentáculos para falar de negócios culturais, às quartas, o Culturalista com dicas da cultura independente e entrevistas interessantíssimas com pessoas da cultura independente, às quintas, e sextas-feiras, eventualmente, o Curadoria IUST especial. De segunda, quarta e sexta, na hora do almoço, Pílulas Poéticas de Hilda IUST, não perca, com Paula Santiago e convidados. Muito bem, estou ficando bom nisso, hein, Amanda? Já de uma vez só. Muito Diga bom. lá, Amanda, como é que é? O que a gente vai conversar hoje? Quem é o nosso convidado? Musa, hoje, então, boa noite, né? Primeiramente, boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Marcelo De Marzo. Marcelo, que é médico especialista em Mindfulness. Marcelo, muito obrigada de ter aceito o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Boa noite a todos. O prazer é meu. Feliz de estar aqui com vocês. Perfeito. Marcelo, então, né, antes de mais nada, acho que é interessante a gente começar com uma pergunta um pouco contextual e até um pouco para materializar Básica. essa nossa discussão de hoje. Exato. O que é mindfulness? O que são técnicas de mindfulness? E como elas dialogam com essa caminhada que você fez na medicina de ter uma preocupação maior com a promoção da saúde ao invés de um tratamento sistêmico dos sintomas? Legal. Então, mindfulness a gente traduz como atenção plena. É um termo que tem entrado, né, no imaginário das pessoas mais recentemente. Infelizmente, né, nesse momento mais difícil que a gente está vivendo da pandemia, então as pessoas têm sentido a necessidade, né, de lidarem melhor com o estresse, com esse momento de crise, de incertezas, e começam a procurar ferramentas, né, para terem recursos internos para isso. E dentre essas ferramentas tem aparecido muito mindfulness, ou atenção plena, como a gente traduz. A gente pode entender, né, de maneira mais simples, inicial, como um treinamento do músculo da atenção, a gente brinca, né? Então, mindfulness seria a atenção plena, e a gente pode treinar a atenção plena por meio de exercícios de práticas. Então, seria tanto um estado mental onde a gente está mais focado, mais integrado com o que a gente está fazendo, com a mente menos dispersa, e também a possibilidade de treinar esse estado mental, né? Então, isso é muito importante, em princípio, né, para qualquer atividade do dia a dia. Então, a gente sabe que a atenção, né, é básico para qualquer atividade que a gente vai fazer, né, tanto de vida pessoal como no trabalho. E a gente também tem, né, pesquisas mostrando que aproximadamente 50% do tempo há uma tendência da nossa mente à divagação. Então, as pessoas que estão nos assistindo, né, muito provavelmente nessa nossa entrevista, em vários momentos, a mente vai para outro lugar, né? Como é que ela vai para outro lugar? Pensando em outras coisas, né? Viajando em imagens, em histórias. Então, é muito comum, né? Mais ou menos assim, metade do tempo, a nossa mente está indo para outro lugar. A gente verifica isso, né? Lendo um livro, a gente está falando de cultura, né? E às vezes tendo que voltar algumas páginas, conhecendo uma pessoa e a pessoa já falou o nome, a gente esquece, né? Porque não estava focado no que ela estava falando naquele momento. Então, a nossa mente tem essa tendência à dispersão. E é importante que a gente treine, né? Tenha ferramentas para deixar a mente menos à deriva. E Mindfulness tem se mostrado, né, pela prática e pelas pesquisas, como uma excelente ferramenta para isso.
E tem o outro link, né, que é o que eu estava falando da pandemia, desse momento altamente estressante, que é o link com o estresse. A gente sabe também por meio das pesquisas, da nossa experiência, né, que quanto mais a mente viaja, maior a nossa tendência de reatividade, de impulsividade, né? Então, quanto menos focado a gente está, menos consciente dos nossos pensamentos, das nossas emoções, tem uma tendência da gente lidar pior com o estresse, né? Então, de novo, quanto mais foco a gente tem, quanto mais a possibilidade de estarmos conscientes, né, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, mais a gente tem uma ferramenta para lidar com o estresse. Então, mindfulness tem esses dois aspectos, mas a gente pode dizer que é o treinamento do músculo da atenção. Você pode dizer, o doutor Marcelo, quer dizer, essa coisa do treinamento do músculo, como você está falando, quer dizer, você pode dizer que o estresse também tem uma forma de fadiga do músculo da atenção. Você, quando está estressado, você fica mais desatento, você fica... Estou falando besteira, não? Não, tem esse círculo vicioso mesmo, né? Quanto mais estressado, mais ansioso, ou até, né, com sintomas aí de depressão, de tristeza a gente está, menos a gente tem foco, né? A gente acaba perdendo a capacidade de foco. E aí entra nessa espiral negativa, infelizmente, né? Então, para a gente contrabalancear, o treinamento da atenção é importante. A gente fala que é uma brincadeira de verdade, porque assim como a gente treina os músculos fazendo exercício, a gente pode treinar o nosso cérebro por meio dos exercícios de atenção. Isso tem um reflexo, né, nas conexões entre os neurônios, né, na ativação de partes do cérebro. Então, realmente é um treinamento concreto que modifica, né, positivamente o nosso cérebro. Eu estava vendo a sua live com a Monja Coen, né, que foi bem interessante, aliás, está lá no canal seu, lá, no YouTube. E achei legal que ela diferenciou bem, porque, me corrija se eu estiver errado, essa coisa do mindfulness, esses treinamentos, essas técnicas vêm de uma origem de meditação, né, que vem das filosofias orientais. Mas ela diferenciou bem essa coisa de que a meditação mesmo, o trabalho do monge profissional, né, o cara que vai fundo no negócio, precisa de uma postura diferente, um lugar especial, uma ritualística um pouco mais demorada e mais trabalhosa. Ao passo que o que nós estamos falando aqui do mindfulness é uma coisa que você pode fazer no dia a dia, 3 minutos, tem a técnica dos 3 minutos. Conta um pouquinho para a gente como é que Exatamente isso, né? A gente pode explorar esse tema um pouco melhor, qual que é a diferença ou semelhança entre mindfulness e meditação, mas a gente diz que são contextos diferentes, né? Quando a gente trabalha a meditação, existem centenas de técnicas meditativas no contexto das tradições contemplativas, ou da espiritualidade, centenas. Juro, como que é? Para mim é uma só, cara, senta e respira. Como assim centenas? É uma e centenas, né? Até a maneira da gente trabalhar a respiração pode mudar dependendo da técnica, né? Então, existem várias técnicas. A gente compara a palavra meditação com a palavra esporte, né? Então, quando eu falo vou praticar esporte, eu tenho que falar qual é a modalidade. E meditação é a mesma coisa. E só uma pequena parte dessas técnicas que a gente usa em mindfulness, né? Então, são diferentes contextos, e logicamente no contexto de um monge, né? Ele vai se aprofundar e muito provavelmente vai entrar nos aspectos da espiritualidade, mas o contexto que a gente está falando é um contexto laico, científico, no sentido de ser do dia a dia, né? Então, para que qualquer pessoa possa fazer, independente de crença, religião, espiritualidade, etc. São dois contextos diferentes, não tem certo ou errado, são escolhas que eu posso fazer, né? Usar essas técnicas, algumas técnicas, para treinar a atenção plena, para eu usar no dia a dia, ou posso entrar, né, no mundo, no caminho da espiritualidade, e também vou passar por isso, mas com outro objetivo, com outra intenção. E quando a gente usa, né, no dia a dia, não tem essa intenção de se aprofundar, tem a intenção de melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar as nossas ferramentas, né, para lidar com o estresse. E mindfulness, né, às vezes a gente ouve meditação, você ouve as pessoas falando de um estado alterado de consciência ou da mente, né? Acho que vocês já ouviram essa correlação, né? No caso de mindfulness é o contrário, né? É um estado natural da mente.
a gente já tem essa capacidade, né, de atenção plena, nós nascemos com essa capacidade, mas como eu falei, a gente vai perdendo, né, e muitas vezes não está focado. Então, o treino seria para a gente, na verdade, retreinar essa capacidade, que é um estado que a gente tem, a nossa mente já nasce, né, com esse software, vamos dizer assim. Então, a gente só estaria retreinando para que possa usar no dia a dia, nas várias condições de vida. Então, tem essa prerrogativa, né, perspectiva de que é para o dia a dia, é para qualquer pessoa poder melhorar a sua qualidade de vida. Como é que é? Desculpa, fala, mano. Pode falar, imagina. Não, eu ia perguntar como é que ele tinha, como é que você chegou nessa? Você é médico, cientista, pesquisador, professor da Escola Paulista de Medicina. Quer dizer, eu tenho aquela imagem do médico, uma pessoa cética com qualquer coisa que não seja remédio, gesso, faca. Remédio e cirurgia. Né? Remédio e cirurgia. Se o remédio não resolve, tem que fazer uma cirurgia. Como é que você foi parar nessa coisa do... E aí tem um centro de pesquisa na Unifesp? Sim. Como então, chama? primeiro que, como médico, né, o médico tem um lance de cientista, né? Ele está sempre procurando a evidência, né? Procura, né, atuar com base na evidência científica. Logicamente, os manuais de evidência científica têm uma primeira frase que é assim, é apoio à decisão, né? Então, a pesquisa só apoia a decisão ali quando eu estou com outra pessoa, né, como paciente. Mas a gente está sempre olhando para as evidências, para os fatos, né, para tomar decisões. Isso vale para os remédios também, né? A gente é cético também em relação... Vacina, né? Exatamente, né? Então, a qualquer intervenção é importante que a gente tenha dados que ela funcione. E vale para mindfulness também. Então, quando a minha procura por mindfulness foi dentro de um campo maior que a gente chama de promoção da saúde. Então, eu sou médico de família, que é o antigo clínico geral, né? O médico que tinha uma abordagem mais integral, mais holística, e está se recuperando essa ideia. E dentro dessa perspectiva, né, logicamente é importante o tratamento, né, os medicamentos, a gente nunca, né, vai deixar de lado isso, não é uma coisa contra a outra, mas é uma integração. Então, a gente tem, né, como médico de família e também o interesse pessoal, eu gosto muito de ferramentas que possam ajudar as pessoas a terem mais autonomia em relação à saúde. Então, a minha busca dentro da medicina sempre foi isso. Então, a promoção da saúde tem esse aspecto, né? Recursos internos, autonomia para que eu tenha menos risco, né? Não quer dizer que eu não vá precisar dos médicos ou dos profissionais de saúde, mas... Remédios, ou do gesso, ou da exatamente, faca. Né? Eu uso remédio quando preciso, com certeza. Mas, né, é legal também que a gente tenha ferramentas, né, para depender menos, né? Ter mais autonomia. Então, nessa busca, fui estudar várias coisas. Meu doutorado foi sobre atividade física, prevenção do câncer pela atividade física. Busquei outras, né, abordagens na medicina integrativa, vendo como é que outras tradições médicas trabalhavam, né, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa. Fui praticante, né, antes de mindfulness, de outras formas de meditação, fiz yoga. Então, sempre fui buscando essas ferramentas, tanto na medicina convencional como fora, para que pudesse encontrar algo, né, nesse sentido, né, que ferramenta seria útil né, e efetiva para a promoção da saúde. E há mais ou menos 13 anos eu encontrei mindfulness, né, num congresso eu ouvi a ideia e achei que, né, deu aquela eureka, né, exatamente isso aí que eu estava procurando, né. Então, algo que tem a ver com a ciência, tem a ver com a parte clínica também, de promoção da saúde, e que é uma ferramenta efetiva. Então, a partir de então, eu primeiro fui testar em mim, logicamente. Né? Então, Frankenstein, Dr. Frankenstein, primeiro testar em mim. Vi que funcionava, né, que era legal, era alguma coisa, né, realmente palpável, concreta e útil. E a partir de então eu fui me formar também para ensinar outras pessoas, né? E também para eu trazer para os meus projetos de pesquisa. Então foi nesse caminho mais amplo da promoção da saúde que eu encontrei mindfulness. Interessante. E tem, acho que entrando um pouquinho no recorte específico sobre
como que a gente trouxe o Mindfulness para a educação em liberdade, tem uma categoria de profissionais sociais que estão à mercê de um estresse, de uma amplitude de situações muito grande, que é o nosso grande foco desse programa, que são os educadores, os profissionais da educação. Como que você fez? Conta um pouquinho para a gente, acho, dessa pesquisa com relação aos profissionais de educação. Eu acho, eu como educadora, eu percebo o como isso é importante, o como dentro desse universo é muito difícil a gente falar sobre síndrome de burnout, por exemplo. É muito difícil a gente falar sobre questões psicológicas fruto do trabalho. Existe uma construção social de que o professor ele é sobrecarregado, mas não tem uma profundidade com relação a isso. É uma discussão que para aí. O profissional de educação ele é sobrecarregado. Ponto. Como que a gente pode construir mecanismos e dar ferramentas para que isso mude de alguma maneira? Isso é bem legal, né? Essas ideias mais contemporâneas de mindfulness e de treinamento nasceram na área da saúde, em especial com pacientes com dor crônica, depois foram se espalhando para outras condições, ansiedade, depressão, e da saúde foi para a educação e para as corporações, para as organizações, né? Então, hoje em dia se fala muito da aplicação de mindfulness na educação, até como educação, né? Os alunos, você diz, assim, para os educandos. Para os educadores e para os educandos, né? Então, tanto para os professores, né, ou para todos os colaboradores, né, no ambiente escolar, e também para os estudantes, crianças e adolescentes e estudantes universitários, e nós somos todos estudantes, né? Então, vale para o ambiente escolar como um todo, pensando também, né, na questão da qualidade de vida, né, vale a mesma lógica, mas para alguns aspectos específicos, né, para algumas vulnerabilidades específicas, como a que você comentou, Amanda, que é o burnout, né? Então, o burnout é a síndrome do esgotamento profissional, ele atinge, em especial, profissionais que estão na linha de frente, né? Por exemplo, profissionais de saúde, agora com a Covid, né? Eles estão expostos ao maior risco de burnout. E são os dois grandes públicos, né? Na verdade, tem três grandes públicos que têm maior risco, né? Os profissionais de saúde, os profissionais de educação e os profissionais de segurança, né? Os policiais, por exemplo. Então, nesses três, né, os professores tem aí, existem pesquisas que variam de número, mas em torno de 25% quase a prevalência pode ser. Educadores com risco de burnout ou com burnout? Com burnout, né? Risco todos, né? Com sintomas já, né, que caracterizam, vai variar, mas em torno de 25%. E os sintomas são exaustão, né? Não uma vez ou outra, mas uma sensação, né, continuada de exaustão, sensação de perda de realização profissional, então me sinto mais realizado ou menos eficaz. E um outro que é mais difícil de identificar, que é o distanciamento. Então, uma outra forma, né, de lidar com o estresse é se distanciar, não me engajo mais nas atividades, ou me engajo menos, né, que a gente pessoas, assim? Exatamente, com as pessoas e com as atividades, que é o estar de corpo presente somente, né? Sim. Então, a exaustão é mais fácil, logicamente, de identificar, a perda de eficácia, né, também, mas o distanciamento nem sempre. E é um problema pro profissional, né, e no caso da educação, né, para os educandos, porque se perde eficácia realmente, perde clima de classe, né, às vezes, né, perde os recursos para lidar com o estresse das relações. Então, realmente é um público, né, de risco por burnout. E como você falou, tem dois grandes aspectos do burnout, né? Tem um aspecto institucional, né, das condições de trabalho ou da cultura, ou até, né, uma cultura mais distante, né, do próprio modo, né, de produção. E tem a questão dos recursos individuais, né, ou da autonomia que eu tenho para lidar com os fatores de estresse. Então, quando a gente fala de mindfulness, a gente está mais no campo dos recursos, né? Mais individuais, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem um aspecto de mindfulness que entra na liderança, né, ou na gestão. Então, pessoas que de alguma maneira estejam, né, em cargos de coordenação, de liderança, e quase todos nós estamos de alguma maneira, né? Se elas adquirirem as ferramentas para compreender melhor, né, o mal-estar do outro, as relações, os fatores de estresse,
isso acaba podendo atingir, né, inclusive o clima organizacional. Então, pode ser que também atinja, né, o nível das condições de trabalho do contexto. Então, nesse aspecto, a gente consegue fazer o link aí com a educação. Eu tinha até, a hora que você falou de ser mais do campo individual, você me trouxe até um ponto que eu não tinha pensado, que uma pessoa de coordenação que tem ciência dessas técnicas, ela também muda o trato, né? Ela também muda a forma como ela conduz os conflitos ou as resoluções, porque um professor, por exemplo, que não está entregando tudo que precisa, não significa que ele não é um bom profissional ou que, enfim, ele perdeu a capacidade profissional. Ele pode estar passando por uma situação de estresse extrema e é muito importante que a pessoa que está olhando para ele tenha essa concepção e conheça essa possibilidade para até conseguir direcionar a resolução de uma forma mais eficaz, né? E você também, que está nos ouvindo e tem uma instituição ou compõe uma instituição educacional, fornecer ferramentas individuais também é parte da responsabilidade institucional, né? Então, que legal que seria se as escolas pudessem promover isso de uma forma mais ampla, promover essa aquisição de ferramentas individuais pelos colaboradores, pelos educadores. Muito massa. Com certeza. E tem um outro aspecto, né, que seria um aspecto mais do ambiente. A gente tem também ferramentas para melhorar o ambiente, né, o clima, com base na ideia de mindfulness. Tem uma outra ideia correlata que é a compaixão, né, que também é um outro campo que a gente trabalha junto com mindfulness, de habilidades socioemocionais. Então, a gente pode até melhorar o ambiente, né, para que o ambiente seja mais propício para que a gente desenvolva mais consciência sobre esses aspectos e uma relação mais humanizada, né? Então, por exemplo, tem lugares ou instituições ou escolas que começam as atividades, né, com uma pequena prática de mindfulness, como o Renato estava falando, né, dos 3 passos ou dos 3 minutos. Então, você implementa no ambiente, não só no nível individual. Então, isso também é uma coisa interessante, né? E aí você tem você diz aí que você está descrevendo, quer dizer, de um lado, o professor, né, os educadores terem essas técnicas, treinarem essas técnicas para eles serem, primeiro, mais saudáveis, ou para combater sintomas de estresse, fadiga, burnout, mas também para criar um ambiente de melhor aprendizado, é isso? Quer dizer, se você começa uma aula com 3 minutinhos de mindfulness, de atenção plena, é isso que eu queria falar, de atenção plena, de treinamento da atenção plena, quer dizer, é uma aula que vai ser muito mais produtiva. Sim, pode mudar a qualidade, né? Então tem isso, né? Eu vou influenciar positivamente no ambiente, mas pode ser uma decisão da instituição. Então, ao invés de ser o profissional que decide, não, agora eu vou fazer um pequeno exercício. Na minha aula. A instituição, a escola, a empresa, né, o hospital, ele decide, ele pode, né, facilitar o seguinte processo. Toda reunião, a gente sugere que comece com uma pequena prática de atenção plena, né? Então, ou, né, ambientes, por exemplo, tem empresas que têm salas para meditação ou para prática de mindfulness ou de yoga. Então, elas facilitam dentro do ambiente que esse tipo de exercício seja feito, né, seja incentivado, e isso muda o ambiente como um todo. E como é que surgiu essa pesquisa? Foi uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que você tem um centro de pesquisa na Paulista, né, na Escola Paulista de Medicina? Sim, a gente tem, né, desde 2011 o Centro Mente Aberta. Então, é um centro de pesquisa, extensão, de formação dentro da Escola Paulista de Medicina. E a gente foi desenvolvendo uma série de convênios, né, com políticas públicas, que é um dos nossos DNA, né, o foco, né, que seria a implementação em políticas públicas. E uma dessas parcerias foi com a Secretaria de Educação, né, Municipal de Educação, ali no bairro, em especial no bairro de Santo Amaro, que é onde a gente está localizado. E dentro dessa parceria, a gente desenvolveu um protocolo próprio para educadores, né, que acabou virando um livro. Então, junto com um grande projeto de pesquisa, que foi um projeto de pós-doutorado da Daniela Oliveira, né, e a gente aproveitou para formatar o nosso protocolo, que já existia para a promoção da saúde em geral,
focado agora na questão do educador e também na prevenção do burnout, pensando no ambiente, né, da escola, e fizemos junto com um projeto de pesquisa e, né, deu tudo certo. A gente conseguiu lançar um livro ao mesmo tempo, né, para poder disseminar esse tipo de conhecimento. O livro ficou bem legal, né? Muitas Tem aí pessoas um têm livro, dado mostra o livro aí. A gente vai pôr feedback aqui o link, positivo. vai pôr o link aqui Tem embaixo. aqui, ó. Ah, legal. Nossa. Então, Editora mais Senac. para profissionais da educação, pelo Senac, a gente ficou muito feliz, né, com a maneira como ele foi, né, editado, ficou muito bonito, e a informação, conteúdo bem relevante, os feedbacks que a gente tem recebido, né, de educadores, e tem ali um protocolo, né, dentro do livro tem uma parte mais conceitual, que dá, né, uma geral sobre o tema, e tem também ali uma aplicação. Então, com o livro, ele vira um instrumento para o professor poder praticar, e tem, inclusive, os áudios, né, dos exercícios de mindfulness. Então, tem no... Ah, que tem. legal. Então, cada capítulo, né, da parte prática tem lá um QR Code e a pessoa já tem acesso aos áudios para poder praticar. E a gente está na fase agora de publicar os dados científicos, né? Eles foram bem positivos, a gente tem eles internamente, e agora eles estão indo para Revistas científicas. Né? O que é um dado científico de uma pesquisa com educadores? Como é que é isso? São grupos de controle que vocês fazem? Ou é tomografia computadorizada? O que é Dá para fazer de várias maneiras, né? A gente chama de variáveis de pesquisa, que é o que a gente vai olhar se tem impacto com a intervenção ou não. Então, a gente, em geral, na área de mindfulness, da saúde mental em geral, né, a gente trabalha com 3 grandes variáveis. Variáveis psicológicas, que a gente pode medir por meio de questionários ou de testes neuropsicológicos, né, estruturados. Tem variáveis biológicas, que a gente pode medir por meio de tecidos, né, então sangue ou a saliva, por exemplo. A gente fez isso, né, mediu saliva. Como assim? A saliva Explica tem aí. muita informação. O cara quando tá louco, baba, é isso? Tá no burnout, começa a babar. Aí você coleta. A gente consegue ver, por exemplo, cortisol na saliva, que é o hormônio relacionado ao estresse, né? E também alguns elementos de inflamação do corpo, né? Que tem a ver com o estresse, com as doenças crônicas. A pessoa estressada, ela fica inflamada? Fica inflamada, igual o motor que fica em funcionamento. Meu Deus! Nossa, que interessante isso. Quer dizer, é uma inflamação geral, é isso? Generalizada. É uma inflamação, né, generalizada, que a gente consegue medir no sangue. Muitas vezes a pessoa não é perceptível, né? Porque uma coisa é você bater o joelho, ele incha, né? Aquilo é uma inflamação que todo mundo vê, né? Dá um edema ali. Mas essa inflamação do estresse a gente chama de baixo grau, ela fica mais no nível, né, dos tecidos, então você não consegue identificar, só por meio, né, das coletas de sangue, de saliva, por exemplo, no cabelo, né, para quem tem, então você consegue, né, medir essas variáveis, né, em tecidos humanos. Quer dizer, estresse não é frescura, então. Eu estava pensando nisso agora, estresse é físico, é um processo físico. Com certeza não, né? A gente sente, né, no nível psicológico, né, na tensão, mas tem toda uma alteração hormonal, uma alteração do próprio funcionamento cerebral, do sangue, né, e a gente consegue medir por meio de provas. E outra coisa seriam essas provas cerebrais, né, a gente chama de neuroimagem. A gente não fez isso no caso do nosso estudo, né, mas vários estudos já fizeram, comprovando também, né, diferentes áreas cerebrais que se estimulam com a prática de mindfulness ou se ativam um pouco mais. No nosso caso, a gente viu medidas, né, psicológicas, psicométricas e medidas biológicas via coleta de sangue. Sim. Não, então, assim, para acrescentar um fator essencial nessa conta de 2020, a gente já tem uma classe, né, que é essa que a gente está falando especificamente, dos educadores, dos profissionais de educação, como você bem colocou, né, todo o correlato dentro do universo educativo, que já vivem sobre uma quantidade de estresse muito grande, um ambiente de estresse muito grande, e de repente a gente tem uma pandemia, e a gente tem
reconstrução de todo o planejamento e toda a estrutura educacional em 2 semanas. Métodos e ferramentas. Exato, que a maior parte dos relatos que a gente traz é que, né, no dia 16 a gente entrou em quarentena e no dia 1º de abril a gente tinha que mostrar o planejamento completamente pronto, novo, para o resto do ano. Um ano que a gente não sabia como funcionaria em maio. Que as previsões diziam que em agosto a gente já voltaria ao normal e estamos em novembro sem pretensões. Então, como que isso impactou dentro desse universo e dentro, por exemplo, dos acompanhamentos que vocês fazem com os profissionais de educação? Bom, isso, né, primeiro impactou a sociedade como um todo, né, e está impactando. E a gente já sabia que ia impactar, né, porque experimentos como esse, né, que a gente chama de altamente estressantes, então grandes pandemias, catástrofes naturais, né, atentados, por exemplo, a gente sabe que eleva o nível, né, de estresse, né, a pressão de estresse para as pessoas. Então, a pandemia, nesse caso, é universal, né? Todo mundo tá vivenciando, independente, né, do grau que ficou de isolamento ou não, porque, de alguma maneira, o nosso estilo de vida mudou, né? Então, por exemplo, a gente usa mais o Zoom, né? A gente sai menos de casa, a gente deixou de viajar, teve que se readaptar, mudou a rotina. Então, de várias maneiras, o nosso estilo de vida foi impactado. Também a incerteza, né, a insegurança, como você falou, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, né, nos próximos dias, né, muito menos nos próximos meses. Então, tudo isso são fatores de estresse, né, que têm um impacto de curto, médio e longo prazo. No impacto de curto prazo seria o medo de se infectar, de sair de casa, né? Então, isso pode alterar o sono, pode alterar o funcionamento intestinal, né, a fome, né, por exemplo, então a nossa alimentação. Tem o de médio prazo, que seria essas mudanças, né, de estilo de vida, de rotina. Então isso tem como se fosse um ajustamento, um pequeno luto, a gente diz, né? Então a gente perde um estilo de vida prévio e tem que se adaptar a um outro, né? Isso pode dar mais irritabilidade, mais ansiedade, mais tédio. Então, de alguma maneira, a gente sentiu isso durante a pandemia. E os de longo prazo, né, ainda mais, potencialmente mais graves, que são os transtornos realmente, né, mentais, como a ansiedade, a depressão, o estresse pós-traumático. Infelizmente, aumenta a taxa de suicídio, porque, em especial para as pessoas que já eram vulneráveis, né, então já tinham algum transtorno, e frente a esse, né, maior, né, nível de estresse, os profissionais de saúde, né, de educação, que estão na linha de frente, estão tendo que fazer muitas mudanças. Então, esse momento, né, especial, ele é muito difícil. Ao mesmo tempo, né, surgiu uma oportunidade. Primeiro, das pessoas refletirem sobre o modo de vida, né, a gente tem ouvido muito isso. Então, uma parte das pessoas, houve um aumento, né, na busca por treinamentos de mindfulness, de compaixão e também atendimentos, né, de saúde mental em geral. E uma parte das pessoas vem porque, logicamente, está sentindo necessidade, né, de lidar melhor com o estresse, com a ansiedade, mas uma outra parte porque decidiu fazer uma mudança de estilo de vida, né, aproveitou a crise para falar, não, vou investir na minha qualidade de vida. Então, teve esses dois efeitos, né, e aumentou muito. Até a gente participou de uma reportagem, né, comentando que houve 4.000% de aumento na busca pela palavra meditação e mindfulness no Google, né? Então, as pessoas começaram a buscar mais esses termos, tentar conhecer, tentar usar. Muita gente começou a praticar por meio de cursos, de aplicativos, né, de materiais na internet, livros. Então, tem esses dois aspectos, né? O aspecto do sofrimento, do mal-estar, que é próprio dessas situações, e o aspecto da mudança também, né? Aproveitando a crise para promover algumas mudanças. E aí, o que a gente aqui, bom, educadores, né? O que a gente pode recomendar, vamos dizer assim, não sei se é essa a palavra, mas o que a turma aqui da educação pode buscar? Quer dizer, além de comprar o livro, ler e aprender a fazer pelo menos um pouquinho de mindfulness,
que mais que a gente pode recomendar, eu vou usar essa palavra mesmo, para melhorar? Eu sinto isso também, um pouco do ambiente, né? Que às vezes até eu tenho um pouco de experiência também em escola, às vezes é belicoso dentro da escola, né? As pessoas começam a brigar por bobagem e tal. Que caminho que a instituição escola, vamos falar assim, não os educadores vão comprar o livro, todo mundo vai comprar o livro, começar por aí, e aí quem quiser se aprofundar pode procurar os cursos do Marcelo Demarzo e tal. Mas as instituições, que faz? O que eles podem fazer? Contratar um profissional de mindfulness para ficar dentro da escola? Como que é? O que tem que fazer? Precisa de uma enfermeira e um profissional de mindfulness. Contrata um psicólogo, um médico, uma enfermeira, né? Um terapeuta ocupacional. Seria o ideal, né? Que a gente tivesse todos esses profissionais. Mas então tem isso que você falou, né? No nível individual, posso buscar, né, essas ferramentas, né? Buscar mais informação. A gente tem uma playlist no Spotify também para quem quer experimentar os exercícios, né? Dar os primeiros passos, os livros, né? Como o nosso. E depois os cursos, né? Dentro de Mindfulness a gente tem os cursos de 8 semanas, que são os cursos mais completos, onde a gente pode se aprofundar né? O próprio livro traz um curso de 8 semanas, né? Onde a gente se aprofunda nas técnicas e começa a incorporar mais no dia a dia. Isso no ponto de vista do indivíduo, do professor. No ponto de vista das escolas, eles podem trazer esses treinamentos para dentro da escola. E aí tem 2 caminhos. Contratar um profissional para fazer o treinamento, né, introduzir isso, ou mandar os professores para serem treinados. Então, muitas escolas fazem, né, ou contratam um profissional, ou mesmo os próprios professores vão ser treinados para que eles tragam, né, para dentro da sala de aula. E existem treinamentos, né, protocolos, tanto para eu aplicar para os professores, quanto para os estudantes, né, para as crianças e adolescentes. Então, eu posso me treinar nesses 2 aspectos, para colaborar com os outros colegas. É diferente para a criança? É diferente. A base é a mesma, né? A ideia de mindfulness é a mesma, mas a abordagem é diferente, em especial para crianças, né? A gente tem uma abordagem mais lúdica, práticas mais curtas, né? Tem uma outra maneira de fazer, de passar o conteúdo, assim como não é diferente, né? Pedagogia de andragogia, como vocês sabem. Então, são estratégias pedagógicas diferentes, e então os protocolos são adaptados para crianças e para adolescentes e para os professores, né? E podemos incluir também os pais, né? Não devemos esquecer os pais. Então, os pais podem ser convidados, né? E existem até protocolos para pais, né? Que a gente chama de mindful parenting, que seria uma parentalidade mais mindful. E isso ajuda, né, na educação das crianças e na vida como um todo. Então, a escola pode implementar dessas 2 maneiras, trazendo um agente externo, né, para facilitar o processo, ou treinando os próprios professores. Isso é uma coisa... Não, vai lá, mano. Não, que é realmente um processo educativo, né? Não é só um fator que interfere na educação. O conhecer e aprender mindfulness é um processo educativo, e é um processo educativo quase que metodológico. Tá me vindo muito essa questão na cabeça, né? De que, tipo, a escola, ela tende a ser esse ambiente belicoso. É importante que ela seja, em alguma medida, porque ela deixa muito aberto os embates, e ela é um espaço de contestação, é um espaço de criticidade, em que é importante entender os limites e, enfim, ressignificar e aprender toda essa estrutura social. Mas como isso pode ser metodologicamente menos doloroso? Não precisa ser sinônimo de algo oneroso, né? Violento, exato. O embate não tem que ser violento, o aprendizado não tem que ser um processo de dor e sofrimento, né? Que, enfim, a gente vê uma correlação constante da escola como um ambiente de criação de traumas e de casos clínicos de ansiedade. Cada vez mais a gente vê, inclusive, né, casos tidos como clínicos de crianças e adolescentes que não conseguem processar o que está acontecendo.
ansiedade, os ditos transtornos de aprendizagem, e uma medicalização cada vez mais jovem dessa população. A gente vê cada vez mais crianças mais novas tomando mais remédios. Então, como mais isso forte, pode ser uma metodologia mais forte, uma metodologia muito importante para ser introduzida dentro do planejamento educacional. Sim, hoje em dia também tem uma diretriz, né, se eu não me engano, no estado de São Paulo, como lei, da gente trazer as competências socioemocionais, né, para o currículo. Entra a compaixão lá da sua pesquisa. Exatamente, né? E também mindfulness, né? Os dois campos podem entrar nesse veículo, né, das habilidades, das competências socioemocionais. Então, muitas escolas têm trabalhado e muitas, inclusive, têm trazido algumas ferramentas de mindfulness e de compaixão, né, de empatia, nesse contexto das competências socioemocionais. Interessante. Essa coisa da compaixão, que é uma pesquisa aí mais, vamos dizer assim, mais avançada agora, né? A vanguarda aí, talvez você tá explorando. Porque compaixão, se mindfulness, meditação, já era uma coisa fora do dia a dia da ciência, puta, aí o cara traz compaixão. São termos que, no caso de mindfulness, não quer dizer nada, né? Porque é uma palavra em inglês que a gente fica meio perdido, acha chique até, né? Que é em inglês, vai ver o que é. No caso de compaixão, pode gerar rechaço, né? Porque muitas vezes a gente lê a palavra compaixão como pena, como dó, né? E não é esse o contexto que a gente usa, né? Então, dentro dos protocolos, dos treinamentos de compaixão, o que a gente está trabalhando, na verdade, é uma mente menos crítica. A si mesmo, inclusive. Exatamente. A si mesmo e com o próximo, outro, né? A gente claro. tem essa tendência. Em especial, né, frente aos momentos desafiadores de mal-estar, né, parece até contraintuitivo, mas aconteceu alguma coisa errada, né, deu alguma coisa errada, eu fiz algo que não deu certo. Ao invés de eu resolver a situação, o que eu faço? Eu me critico mais, né? Então a gente fica se martelando, a gente chama de ruminação mental, né, ou automassacre. Então, frente a algo que deu errado, eu pioro a situação, dependendo da maneira como eu lido, né, se eu vou para o campo da crítica ou da culpa. Então, aí existem uma série de ferramentas também, de técnicas, né, onde a gente trabalha, reequilibra, né, saindo da voz excessivamente crítica para uma voz mais compassiva, mais assertiva. Então, os treinamentos de compaixão vão nesse sentido. Isso inclui vários aspectos, né, inclui o aspecto do perdão, da vergonha, da culpa, né, então são emoções e sentimentos que podem criarem, né, podem criar barreiras para as nossas relações com a gente mesmo, né, então a questão da autocompaixão e com o outro. Então, como a gente estava falando, né, isso pode contaminar o ambiente. Então, se eu sou uma pessoa hipercrítica comigo e com os outros, isso pode gerar mais conflito, né, no ambiente, e eu acabo contaminando negativamente o clima de classe. Então, é isso que a gente vê. Tem até uma pesquisa bem interessante, não na área da educação, mas na área das organizações, nesse caso com mindfulness, mostrando que equipes que treinam mindfulness, frente a conflitos de opinião, conflitos de decisão, eles não geram conflitos pessoais, que é o comum, né? Então, eu tenho uma opinião diferente da sua, a gente vai ter que tomar uma decisão, ao invés de a gente chegar num acordo, a gente briga, cria uma inimizade, né? Então, ter diferentes opiniões é normal, né? Até que a Amanda estava falando, né, do ambiente crítico, um ambiente, né, de oxigenação, né, diferentes pontos de vista, mas isso não deveria gerar um conflito pessoal, né? Mas então a gente precisa ter ferramentas, primeiro para se entender, e também para entender a perspectiva do próximo. Então, a compaixão nos ajuda muito nesse sentido, né? De reconhecer o mal-estar e ter ferramentas mais assertivas para lidar com isso. Mas praticamente a gente tem que... Desculpa, só uma coisa. Praticamente a gente tem que mudar o título da matéria para Mindfulness e Compaixão para Educadores, né? Nesse aspecto, sim. É muito importante. Não, e da mesma forma como a falta de compaixão contamina, a compaixão também, né? Esse contágio é um contágio positivo, de que Com certeza. no momento em que uma pessoa muda a postura,
Isso acaba tendo um efeito dominó, né? O momento que você não foi recebido com criticidade, né? Essa criticidade tóxica e dolorosa e ataques, você também para e fala, cara, eu não vou continuar com Com isso. certeza, Então, né? Porque aí novamente, não um tem processo a reação. Toda gentileza gera gentileza, né? Diria o filósofo, né? Então, é exatamente isso, porque quando eu trago algo criticamente, né, de maneira crítica, né, e às vezes no campo da microviolência, né, e isso vai gerar uma reação, logicamente, né? Então é natural, a outra pessoa vai reagir, né? E aí vira o círculo vicioso. Se eu trago um olhar, né, mais assertivo, mais compassivo, né, mais de caminho do meio, né, mais consciente, com certeza tem mais chance das pessoas responderem dessa maneira. Sim. Pô, legal. Então é isso, basicamente, compaixão e mindfulness até. Vamos até inverter. Compaixão, técnicas socioemocionais são fundamentais para o ser humano, e na escola era um lugar interessante para a gente estar desenvolvendo esse tipo de coisa. O que você acha, Amanda? Não, acho super importante. Acho que é muito legal ver esse arcabouço de ferramentas, e a BNCC já traz nessa questão, a Base Nacional Comum Curricular, a nova, traz essa questão da preocupação das habilidades socioemocionais, mas a gente fala muito pouco sobre a viabilidade prática sobre isso. É muito bonito, acho que essa é uma das maiores críticas dentro no sentido da BNCC, dos limites da BNCC, que é isso, ela traz muitos elementos interessantes, sem trazer a possibilidade prática de implementação disso dentro do seu ambiente escolar. Como que eu coloco isso dentro do meu plano político-pedagógico? Eu coordenadora, eu diretora, como que eu coloco isso dentro do meu plano político-pedagógico? E eu, professora, como que eu coloco isso dentro do meu planejamento pedagógico cotidiano? Como que eu alcanço isso? E é muito interessante ver como Mindfulness. e a compaixão, técnicas de compaixão, isso é incrível. Incrível, Isso incrível. é concreto, entendeu? A gente não está falando de um conceito subjetivo, de, sei lá, origem quase que religiosa. Está falando de um conceito concreto de técnicas que podem ser implementadas. Então, muito interessante, muito, muito interessante. Da editora Senac, né? Editora Senac. Muito legal, vai ficar o link aqui embaixo, né? Vai. Para eu olhar depois, tá bom? Porque eu achei sensacional, de verdade. Acho que é uma discussão muito interessante sobre como a gente consegue viabilizar concretamente as tal das habilidades socioemocionais, né? Como elas não são só um conceito subjetivo e distante e algo que na prática ninguém consegue colocar no papel. Como que você constrói um plano em cima disso? Muito, muito legal. É isso que me interessou muito no campo de mindfulness, de compaixão, né? Que são ferramentas concretas, né? Porque, como você falou, muitas das leis ou das diretrizes, elas são legais, né? Mas não operacionalizam. Então, a gente ter ferramentas é fundamental, né? É porque são esses conceitos muito abstratos e, às vezes, nebulosos, né? Que não se adaptam muito bem à nossa cultura racional, E a concreta. praticidade mesmo, né? E às vezes você perde a credibilidade, né? Porque fica um discurso legal, e realmente é importante que haja, né, o arcabouço legal, mas se isso não tem um reflexo na prática, se perde facilmente, né? Até acaba perdendo, né, a credibilidade, o pessoal não aguenta mais falar naquilo, né? Porque na prática Não aplica. não acontece nada. Né? Exatamente. Sensacional. Dr. Marcelo De Marzo, PhD, professor da Escola Política de Medicina, sumidade mundial de mindfulness. Eu estou aqui zoando, mas é tudo verdade, viu? Não acha que eu sempre estou falando sério. Obrigado aí por aceitar nosso convite, Marcelo. Muito, muito legal aí conhecer isso, e espero que agora a gente possa levar compaixão, técnicas de compaixão e mindfulness para dentro das escolas.
Muito legal isso daí. Obrigado. Eu que agradeço, né? Um prazer, uma honra estar aqui, né? Participando do programa com vocês. Já sou fã do Instituto, né? Conheci há pouco tempo e depois fui ler, fui estudar mais a vida da Hilda. Então é um prazer, né? Uma honra realmente fazer parte. Muitíssimo obrigada, Marcelo. Obrigada por assim ampliar tanto. A gente está falando de como é a tradução? Atenção plena. Atenção plena. A gente também teve uma expansão de repertório incrível. Abriu a mente. Técnicas. Abriu a mente, é isso, então. Pergunta para ele como chama o centro de pesquisa na Unifesp. Como já foi dito aqui, o centro de pesquisa Mente Aberta, exatamente, não estava de brincadeira. Tá vendo? A mente dela não estava divagando naquele momento. Não estava divagando. Mas é muito interessante. Eu, assim, até só um comentário, como é interessante você falando como a mente divaga, a minha mente começou a divagar em todas as divagações que eu fiz ao longo do meu dia. Então... Muito, muito interessante. Muito obrigada, de novo, de estar aqui com a gente. É muito importante a gente conversar sobre aspectos concretos de mudança. O socioemocional acabou, como você bem disse, sendo descredibilizado dentro do universo da educação. Tem muitas... a gente vê muitas iniciativas bem intencionadas que usam a ideia do socioemocional, mas que acabam tendo uma carga de outras pessoas que não se aprofundaram no termo e só acabaram usando como um slogan ou, enfim, uma abordagem rasa da situação. Então, muito interessante. Pesquisem o livro, todo mundo que está vendo, tragam esse conceito, vamos trazer isso para os nossos círculos de discussão. Eu acho que é muito importante que isso tenha uma entrada dentro do universo educacional e que nesse momento em que a gente está visitando novas metodologias ativas, novas arquiteturas pedagógicas, que a gente possa incluir mindfulness, né? A mente... Atenção plena. Atenção plena aí, não está plena. A atenção plena como uma metodologia, como um artifício de mudança, como um caminho e uma possibilidade dentro desse processo de reestruturação. Que isso não fique preso, que a gente não tenha todo um movimento de reformulação com as mesmas ferramentas que a gente tinha nas antigas, né? Então, muito obrigada por ter trazido esses conceitos a nós. A todo mundo que está assistindo, vai ficar tudo na descrição, o link do livro, o link do site do Marcelo, do site do Marcelo, do canal, né, que você disse que tem uma playlist, isso, Marcelo, com exercícios. Legal, então, no Spotify. Por favor, vamos todos consumir. Eu com certeza vou. Eu estou muito animada, inclusive. Bom, e a todo mundo que está acompanhando, muito obrigada de ter ficado com a gente em mais esse programa. Não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de opinar, de compartilhar os nossos conteúdos. E até o próximo programa.